de manhã e também à tarde. Sejam bem-vindos os irmãos que nos acompanham pela transmissão também na internet. Aqueles que não conseguem vir, podem acompanhar. Isso é uma bênção da tecnologia. O título do meu sermão de hoje é uma pergunta. E a pergunta é: o que Deus espera de nós? Normalmente nós esperamos coisas de Deus. Esperamos as bênçãos dEle, esperamos os cuidados, esperamos que Ele nos acolha, que Ele esteja presente no momento que precisamos, esperamos que Ele nos abençoe, esperamos que Ele ouça as nossas orações, esperamos que Ele nos dê paz em meio à angústia, que Ele nos dê calma em meio à tempestade, esperamos o seu conforto, a sua companhia. Quando estamos doentes, oramos, queremos que Ele nos responda. Está tudo bem. Ele é o nosso Pai, nós somos os seus filhos, e está correto esperar coisas de Deus. Mas hoje eu quero propor o inverso. Eu quero propor essa pergunta: o que Ele espera de nós? Ao estudar esse tema, eu encontrei diversas respostas, mas eu escolhi algumas, poucas, e eu queria compartilhar com vocês algumas expectativas de Deus. E eu escolhi alguns versos bíblicos, e a partir deles vamos encontrar a resposta a essa pergunta: o que Deus espera de nós? E o primeiro texto, a primeira expectativa de Deus, eu quero lê-la em Hebreus. Você me acompanha, por favor? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Aqui está a primeira expectativa de Deus em relação a nossos filhos e filhas. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Lembre que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando encontramos algo, é uma orientação de Deus para nós, que eu vou chamar hoje de expectativa. Número 1, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Primeira expectativa de Deus. Deus espera que nós tenhamos uma vida de santidade. Isso assusta, porque a palavra santidade, a impressão que eu tenho é que não é muito bem vista no tempo em que vivemos. Talvez 2 décadas atrás, 3 décadas atrás, falar em santidade era até mais confortável. Mas hoje falar em santidade, numa sociedade, num mundo secularizado, é um desafio. Mas irmãos, a Bíblia não foi atualizada e não será. E esse é o recado de Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Na Bíblia, a palavra santidade se refere a um processo de consagração, purificação. O que Deus está dizendo é que Ele espera que nós vivamos uma vida de consagração. Entendemos a palavra santidade também, o santo, como algo separado. Logo, entendemos também que Deus espera que nós vivamos de modo separado. Aqui está embutida a ideia de viver de um modo diferente. Não fazer parte da maioria. Porque a maioria nem sempre quer fazer o que agrada a Deus. Normalmente a maioria confronta Deus. Vive distante de Deus. Então Deus diz assim: eu tenho expectativa sobre você. Eu gostaria que você vivesse diferente. À parte, consagrado. A palavra consagração não é um alvo a ser atingido, de tal forma que eu possa dizer assim: em 2025 eu vou chegar no alvo da santidade. Não, a Bíblia trata o tema da santidade como uma caminhada, é um processo. Então, quando o texto diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, Deus está dizendo: eu queria que você entrasse num processo diferente de vida. Eu queria que você se consagrasse. Eu queria que você vivesse de uma maneira diferente, pura. De tal forma, irmãos, que ninguém vai dizer neste mundo, enquanto houver gente, ninguém vai dizer: ufa, agora sim cheguei no alvo e no ápice da santidade. Não existe. Porque a santidade tem hora de começar, mas não tem hora de terminar.
É um processo. E nessa caminhada, alguns estão mais avançados, já estão mais longe. Outros estão ainda no início, mas todos somos desafiados por Deus, porque Ele tem a expectativa de que nós vivamos em santidade. Você pode se perguntar, mas Adolfo, por que a santidade é importante? A santidade é muito importante, sabe por quê? Porque no processo da nossa caminhada neste mundo, nós cultivamos pensamentos, motivações, atitudes, hábitos que não são os melhores. Sejam da perspectiva emocional, sejam da perspectiva física, alimentação, seja da perspectiva espiritual, ou mesmo da perspectiva social e intelectual. Adquirimos hábitos que não são bons, que não são saudáveis. Assim, quando Deus me diz, eu quero que você seja santo, Ele está me dizendo, eu quero que você reveja e reajuste seu modo de viver. E dessa forma, nós vamos crescer no desenvolvimento do caráter. Aliás, essa é uma boa maneira de entender santidade. O processo de santidade não é nada mais e nada menos que crescer a cada dia no desenvolvimento do nosso caráter. Isso é santidade. Não podemos brincar de viver de qualquer jeito. Não podemos brincar de assumir um estilo de vida distante da vontade de Deus e achar que Ele vai nos receber numa boa. Achar que quando Ele voltar em glória e majestade, vai permitir que nós entremos no seu reino. Afinal de contas, Ele é bom, Ele é bondoso. Não. O apóstolo Paulo diz de maneira enfática, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Na verdade, irmãos queridos, esse texto é assustador, porque é um texto desafiador. O que o apóstolo está dizendo, se você não viver uma vida de santidade, eu vou lhe informar, você não verá o Senhor. Ele está dizendo, você não participará do reino dele. Ver ao Senhor, não ver ao Senhor, significa não conviver com Ele quando Ele vier para nos resgatar. Eu sei que esse desafio é muito grande, é um desafio enorme, porque esse desafio nos coloca diante de talvez uma impossibilidade. Muita gente se pergunta, mas como é que eu posso desenvolver uma vida de santidade? Uma vida de santidade se desenvolve numa caminhada contínua com Deus. Foi o que Enoque fez. Enoque caminhou com Deus, tornou-se amigo de Deus e viveu em comunhão ininterrupta com Deus. Podemos dizer que Enoque viveu uma vida de santidade. Irmãos queridos, vivemos no tempo do fim. O relógio profético está numa hora bem avançada. Não dá para brincar de cristianismo. Não dá para brincar de adventismo. Não dá para brincar de indecisão. Eu não sei se eu vou, se não vou. Sabe de uma coisa? Eu gosto da igreja, mas eu também gosto da minha vida fora da igreja. Temos que decidir. Essa mentalidade laodiceana, que é duramente criticada no Apocalipse, não pode ser o nosso estilo de vida. Porque a mentalidade laodiceana nos leva a um conformismo com aquilo que já somos e temos. E santidade é inconformidade com aquilo que somos e a busca de crescer naquilo que Deus quer que nós sejamos. Quando vocês tiverem um tempinho, leiam o capítulo chamado Enoque e Sete. É um dos primeiros capítulos do livro Patriarcas e Profetas de Ellen White. Você vai entender perfeitamente, de maneira clara e límpida, como é que Enoque conseguiu viver uma vida de santidade, caminhando com Deus, diz Gênesis capítulo 5. Viver em santidade significa desenvolver uma vida de caminhada com Deus. Antes de ir para o próximo ponto, para a próxima expectativa, eu tenho um apelo para dizer para você. Irmãos, precisamos levar a vida um pouco mais a sério. Porque sabe, corremos o risco de se vivemos ao estilo laodiceano, corremos o risco de nem desfrutar devidamente da vida secular,
e nem viver devidamente a vida cristã. Esse é o pecado tremendo da igreja de Laodiceia, da igreja dos nossos dias, é não se definir, não se decidir. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos para a próxima expectativa, um pouquinho para frente, 1 Pedro. Umas páginas para frente, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, diz Pedro, localizaram aí, 1 Pedro 3,15? Você que está em casa também, busque a sua Bíblia. 1 Pedro 3,15, antes, santificai a Cristo, como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Segundo a expectativa de Deus, Deus espera que tenhamos uma vida de constante aprendizado, pois somente assim poderemos dar razão da nossa fé. Observe o texto, no final, ele diz: preparados para responder. Preparados para responder. O apóstolo Pedro, que não era nenhum grande intelectual, mas se tornou um profundo conhecedor da palavra, e isso começou no seu convívio com Jesus Cristo. Ele se tornou um profundo conhecedor da palavra e se tornou um grande pregador. É muito significativo que este homem esteja fazendo esse apelo para nós, dizendo: estejam preparados, sempre preparados, para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Nós temos uma esperança. Os cristãos, e particularmente os adventistas, somos o povo da esperança. Essa palavra tem tudo a ver conosco. Quando alguém se aproximar e me perguntar: Adolfo, por que vocês acreditam nisto? Eu preciso ter uma resposta inteligente para as pessoas. Quando um intelectual, professor universitário se aproximar e dizer: Adolfo, eu li a Bíblia, não entendi, você poderia me explicar? Eu preciso saber dar uma explicação. Quando um jovem universitário bem intencionado, com dúvidas sobre a vida prática do cristianismo, se aproximar de mim e me perguntar, eu preciso dar uma resposta. É o que Pedro está dizendo: estejamos sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança. Uma resposta embasada. Irmãos queridos, cristianismo é uma religião inteligente. Nós não podemos nos esconder por trás de uma pretensa espiritualidade. Não. Nós vivemos num momento altamente desafiador, intelectualmente também desafiador. Qual que deve ser o nosso posicionamento? Estudar. Estudar para sermos capazes de responder. Essa palavra que foi traduzida aqui como estando sempre preparados para responder, é o grego apologian, que origina a nossa palavra em português, apologética ou apologia. O que é apologeta? Aqui temos um famoso apologeta. O que é um apologeta? É alguém que sabe responder de maneira contundente, de maneira persuasiva. A palavra apologia era utilizada para significar alguém que era capaz de responder como se estivesse diante de um tribunal. Como é que você responde diante de um tribunal? Você responde de maneira convincente. Você não pode chegar num tribunal e contar uma historinha. Você tem que ser persuasivo e você tem que dizer a verdade. Pois é, dizer a verdade implica ou exige que nós façamos isso com contundência, com respeito, com carinho, mas com contundência. Agora eu pergunto: como é que nós poderemos dar uma resposta contundente e clara se não estudamos? E por estudar, eu quero dizer diversas fontes. Pode ser ouvir uma boa palestra, pode ser assistir uma boa palestra, pode ser ler um bom livro, pode ser escutar um podcast, não importa a fonte. Uma fonte segura vai nos ajudar
a estarmos preparados sempre para dar razão da nossa fé. Irmãos queridos, há muita gente querendo a nossa mente. Há muita gente querendo a nossa atenção. Há muita gente querendo que concordemos com eles. Há muita gente querendo que aceitemos e compremos a sua ideologia. Você sabe disso. E depois da pandemia, parece que isso se tornou mais forte ainda. Canais na internet explodiram. Há influenciadores com milhões de seguidores. Influenciadores e influenciadoras que quando mostram um produto, no dia seguinte os produtos esgotam das lojas. Sabe por quê? Porque ele mostrou, ele tem influência com as pessoas. É impressionante. É canal no YouTube, é perfil no Instagram, é influencer, é palestrante, é professor, é pastor, é curioso, gente com milhões de seguidores, gente que aparentemente, no nosso olhar, não diz coisa com coisa, mas milhões o seguem. Sabe o que significa isso? Há pessoas interessadas em nossa atenção. Essas pessoas querem nos convencer que estão certos. E muitos deles vivem e monetizam com as nossas visualizações. Toda vez que nós paramos e assistimos seus vídeos, nós estamos permitindo com que a conta bancária dessa pessoa fique cada vez mais gorda. Eles vivem do nosso interesse e da nossa visualização. E não somente assistindo, escutando o que eles dizem, mas o pior e o mais perigoso é quando saímos de meramente assistir algo como entretenimento e passamos a crer naquilo que essas pessoas estão dizendo. Isso é o pior. Como é que se combate isso? Não tem malabarismos. É o que Pedro está dizendo: estejamos sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Com simpatia, com um sorriso dos lábios, podemos dizer em silêncio: você está falando isso, mas isso não é verdade. Portanto, eu vou mudar de canal. Sem brigar, sem xingar, sem fazer comentários na internet. Não, você simplesmente muda. Sabe por quê? Porque você tem informação, você estudou, você não vai se deixar manipular. Irmãos queridos, eu quero fazer um apelo a você que está aqui, você que nos acompanha na internet, por favor, um apelo do coração: não seja produto. Não seja produto. Não seja um mero consumidor. Toda vez que nós paramos e damos visualização a ideias estranhas, o produto não é o que nós estamos assistindo, o produto somos nós. Para isso, para não ser um mero consumidor e para não ser um mero produto, irmãos queridos, estudemos a Bíblia, estudemos a lição da escola sabatina. Eu desconheço um programa tão eficaz ou mais eficaz do que a escola sabatina. Eu desconheço, pastor Rafael. Se você estudar a lição da escola sabatina 15 minutos por dia, faça as contas, quantos minutos serão por semana, quantas horas serão por mês e quantas horas serão por ano. Já pensou você fazer isso ao longo de 5, 10 anos? Sabe o que vai acontecer? Você vai ter o conhecimento de um teólogo sem ter frequentado o seminário. E de fato é isso que acontece com muita gente. Eu conheço muitos irmãos que nunca estudaram formalmente teologia, mas por estudarem a lição da escola sabatina, têm um profundo conhecimento da Bíblia. Não é verdade, pastor Rafael? Pastor Franklin? Esses irmãos, profissionais, médicos, advogados, professores, pedreiros, costureiras, fisioterapeutas, enfermeiras, têm um plano de estudo. A Bíblia, escola sabatina, um livro de Ellen White. Aí você conversa e você se impressiona. De onde tanta informação? Não tem segredo. Tem que dedicar tempo. Tem que dedicar tempo. Se você fizer assim, sabe o que vai acontecer? Você não assimilará
ideologias baratas. Você não vai se deixar seduzir por ideologias baratas. Irmãos queridos, o maior campo de luta no momento é a nossa mente. Os grandes influenciadores digitais querem a nossa mente, querem a nossa atenção. Eles fazem de tudo. E sabe o que é o pior? Eles conseguem, com muitos. Tem gente que gasta 2, 3, 5, 6 horas por dia assistindo esses influenciadores e vivendo do jeito que eles vivem. O conselho de Pedro nunca foi tão importante quanto hoje. Estejam sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Muitos anos atrás, no internato, eu estava correndo, eu estava vindo de um prédio, entrando na biblioteca, e no meio do caminho uma senhorita, uma jovem universitária me parou. Pastor Adolfo, preciso falar com você. Claro, eu a conhecia. Eu conhecia o namorado dela, era meu aluno no seminário. Eu preciso pedir um favor para você, claro. E eu estava com pressa, olhando o relógio, porque tinha aula. Ela me disse, eu queria que você me desse um estudo bíblico. Eu pensei que ela estava pedindo um manual, um livrinho de estudo bíblico. Falei, sem problema, passa na sala pastoral hoje à tarde, que eu te entrego o estudo bíblico. Não, eu não quero isso, eu quero que você estude a Bíblia comigo. Eu parei e falei assim, você está brincando? Você deve conhecer a Bíblia melhor do que eu. O seu pai deve ter estudado a Bíblia com você. Ela falou, eu não sei a Bíblia. Eu não conheço a Bíblia. Eu tenho 19 anos. E aí ela me contou uma história e eu precisei parar para escutar. E a história foi a seguinte. Naquele sábado, aquilo era segunda-feira, no sábado anterior, uma colega do internato, do quarto, depois do almoço, estavam as 4 conversando, e essa colega, não cristã, não tinha nenhuma religião, comentou com ela, a menina que falava comigo, achei tão bonito o sermão hoje, achei demais o culto no sábado. E ela falou assim, eu queria saber mais sobre o sábado. Você pode me ensinar sobre o sábado? E a moça que falava comigo disse, pastor, eu estava esperando por esse momento, porque eu queria ensinar a Bíblia para ela. Quando ela me disse se eu podia ensinar do sábado para ela, na hora eu parei e disse, claro, e você quer que eu faça isso agora? Sim, eu quero agora, então vamos fazer. Ela pegou a Bíblia, abriu em Êxodo capítulo 20, e a moça disse, não, esse texto eu já conheço, eu quero outros que falem sobre o sábado, me mostra outros textos que falem sobre o sábado, Jesus guardando o sábado, os apóstolos guardando o sábado, sábado no Antigo Testamento, sábado novo, eu queria muito que você me mostrasse. E a jovem terminou dizendo, pastor Adolfo, eu não fui capaz de sair de Êxodo 20, eu sou adventista de berço, e eu não fui capaz de dar um estudo bíblico sobre o sábado. Aí eu disse, realmente você está precisando estudar a Bíblia mesmo. Eu estudei a Bíblia com ela e com o namorado. Sabe o que é isso, irmãos? Analfabetismo bíblico. É impressionante como as pessoas são analfabetas em temas básicos. Não pode ser. Vivemos um tempo altamente desafiador. Há muita gente querendo saber coisas da Bíblia. A Novo Tempo não dá conta. É muito pedido de estudo bíblico. E as pessoas querem estudar. E não há gente que queira estudar com essas pessoas por temor de não saber estudar a Bíblia. Por desconhecimento. Aí, Pedro diz, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Sabe de uma coisa? Uma das sensações mais extraordinárias é você estudar a Bíblia com alguém e você ser instrumento de Deus para essa pessoa se entregar a Deus. Eu vou perguntar, e você não precisa levantar a mão, mas eu vou perguntar para você pensar, você tem estudado a Bíblia com alguém? É só uma pergunta para você pensar.
Se você não tem feito isso, você não sabe o que você está perdendo. Eu queria fazer um apelo. Gastemos menos tempo com as redes sociais e gastemos mais tempo estudando a palavra. Quem estuda e conhece melhor a Bíblia, além de se fortalecer na fé, é capaz de cumprir melhor a missão, falando do amor de Deus a outros. Investamos um pouquinho de dinheiro em bons livros, alimentando o nosso intelecto, alimentando a nossa fé, para que o nosso testemunho pessoal seja mais convincente. Fé inteligente. Tudo bem? Olha para o seu lado, se tiver alguém dormindo, fala, não era de dormir agora não, está cedo ainda para dormir. Podemos avançar mais um pouquinho? Até que horas que eu tenho, pastor? Porque se vocês deixarem, eu vou até meia-noite aqui. Terceira expectativa de Deus, terceira expectativa. Vamos voltar um pouquinho, algumas páginas. Vamos para 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Versículos 15 e 16. 2 Timóteo 3, 15 e 16. Bom, a primeira expectativa de Deus é que Ele espera que nós tenhamos uma vida de santidade. A segunda expectativa, Ele espera que nós tenhamos uma vida de estudo. Bíblia, Espírito de profecia, bons livros, uma vida de estudo. Terceira expectativa, vamos ler 2 Timóteo 3, 15 e 16. E que desde a infância sabe das sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. E aí o texto outro diz, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Aí termina dizendo, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Terceira expectativa de Deus. Deus espera que creiamos plenamente na sacralidade e na autoridade da Escritura. Esse é um tempo difícil em que nós vivemos. É impressionante. Cada vez mais se levantam pessoas de toda a natureza, de toda a índole, criticando a Bíblia. Isso não acontecia 20 anos atrás. Você vai se lembrar, 20 anos atrás, as pessoas tinham respeito pela palavra. Ninguém se levantava propondo reescrever a Bíblia, atualizar ninguém. Todo mundo olhava com... Hoje, qualquer pessoa toma liberdade. Não, a Bíblia está errada, vamos reescrevê-la. É impressionante. É claro que as pessoas têm o direito de dizer o que querem. E vivemos num país livre, que nos permite dizer isso. Mas para se colocar contra isso, é necessário que nós respeitemos, e Deus espera que nós creiamos plenamente que este livro que está em nossas mãos é um livro sacro, e por ser um livro sacro, é um livro pleno de autoridade. Nós adventistas entendemos que o Novo Testamento, o Antigo Testamento, são a palavra de Deus escrita. E da perspectiva de considerar que Deus é seu autor, nós aceitamos a Bíblia como infalível. Não inerrante, infalível. Isso está em nossas crenças. Aliás, se você tomar o Nisto Cremos, a primeira crença é a crença na Sagrada Escritura. O nome já diz, Sagrada Escritura. Mas de onde que vocês adventistas tiraram essa ideia de que a Escritura é sagrada? Não, nós não inventamos. Nós tomamos esse ensinamento de Timóteo. E que desde a infância sabes as sagradas letras. Algum tempo atrás, eu escutei uma pessoa defendendo a seguinte ideia. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de pessoas que andaram com Deus. Olha a falácia. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de pessoas que andaram com Deus.
poética, né? Filosófica. Mas isso é heresia de primeira grandeza. E quando essa pessoa, ou essas pessoas disseram isso, uau, que maravilha, é isso mesmo. E até adventistas aplaudiram. Podem aplaudir, podem louvar essa frase, mas ela é totalmente herética. Não porque nós afirmamos, é porque ela diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. O grego diz theopenestos, que literalmente significa soprada por Deus. Deus soprou o conteúdo cognitivo da Bíblia e o entregou aos escritores que registraram esse sopro com toda a sua cultura, com todas as suas potencialidades linguísticas ou com todas as suas limitações linguísticas. Ora, se a palavra é soprada por Deus, então a palavra é de Deus, porque o sopro é dele. Então não tem nada a ver com essa história de a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de pessoas que andaram com Deus. Não, Senhor, a Bíblia é a palavra de Deus, porque a Bíblia é o sopro de Deus. O apóstolo Paulo igualmente escreveu em Efésios 6,17: usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não, a Bíblia não é a palavra de homens que andaram com Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E por ser a palavra de Deus, a Bíblia não é culturalmente condicionada. A Bíblia está acima da cultura. Não é a cultura que julga a Bíblia, é a Bíblia que julga a cultura. Nós adventistas, a partir do texto bíblico, acreditamos que a Bíblia é a autoritativa e infalível palavra de Deus. E por isso a sua leitura e estudo alcança toda a geografia, toda a pessoa e toda a situação. Irmãos queridos, deixa-me lhe dizer algo com muito respeito, mas com muito carinho. Há uma forte agenda teológica liberal, mesmo dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E essa agenda teológica liberal tem interesse em tornar a Bíblia uma mera produção cultural, uma mera produção literária, uma mera produção humana, como qualquer outro livro. Porque a literatura bíblica, aí vai ficando isso na cabeça, né? Porque embora a Bíblia seja literatura, e ninguém nega isso, a Bíblia é mais do que literatura. A Bíblia é revelação. Mas a minha percepção, ou a minha impressão, é que a intenção de quem defende a Bíblia como mero produto literário é a seguinte: no fundo, a intenção é a seguinte: se a Bíblia é mera produção de seres humanos que caminharam com Deus, então nós podemos atualizar a Bíblia. E nós podemos criticá-la, porque ela é produção de seres humanos. E se é produção de seres humanos, então vamos criticá-la, vamos atualizá-la, vamos reescrevê-la. Se a palavra é de pessoas que caminharam com Deus, então nós podemos viver como quisermos, porque não é a palavra de Deus, é a palavra de homens que andaram com Deus. Por outro lado, se a Bíblia é a palavra de Deus, como de fato ela é autoritativa, então eu não posso viver conforme eu quero, eu preciso tomá-la como meu ponto de referência. E neste sentido, o mesmo apóstolo Pedro escreveu na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 20, nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Não. A Bíblia interpreta a si mesma. Sabe, eu tenho chegado a uma conclusão. É tanta confusão, irmãos queridos, é tanta confusão. É um fulano dizendo isto, é outro dizendo o contrário, é outro apresentando verdades até agora escondidas, que só tem um jeito: você precisa ser uma teóloga. Você precisa ser um teólogo para não deixar se enganar. Fazer como os bereanos. Olha o que os bereanos fizeram. Eles ouviam o grande apóstolo Paulo, irmãos, o grande apóstolo Paulo, o teólogo mais significativo da Bíblia, pregando. O que os bereanos faziam? O que alguns de vocês estão fazendo aí, tomando nota. Tomavam nota, com todo respeito, como se dissesse no final do culto ao pastor e teólogo Paulo: muito querido, muito influente,
pastor Paulo, gostamos do seu sermão, tomei nota aqui. Eu só queria lhe dizer que vou chegar em casa e vou conferir tudo que o senhor falou, tá bom? Para ver se é verdade. Pastor Paulo, não é nada contra o senhor, mas eu preciso me certificar se o que o senhor disse é isso mesmo. E eu só posso fazer isso, o meu texto e o Espírito Santo, que é o grande intérprete. Isso está se perdendo. Sabe por quê? Porque nós entregamos a mente para interpretações bonitas que nos agradam. Gostei dessa interpretação. Eu sempre pensei assim. Gostei porque eu penso igual, né? Porque se a interpretação me confronta, eu não gostei porque eu não penso igual. E quem diz que algo é correto porque eu penso como a pessoa pensa? Só tem um jeito, irmãos. É você tomar o texto e dizer a Deus: Deus, eu estou confuso, eu estou confusa. O pastor diz uma coisa, o youtuber diz outra. E agora? Deus, por favor, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo, como sempre faz, vai lhe dizer ao coração qual é a verdade. Mas você precisa buscar com atitude de aprendiz. Mas lembre-se que a palavra de Deus é palavra sagrada. Nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Irmãos queridos, tem muita gente explicando a Bíblia do jeito que quer. Você precisa ter um padrão de referência, um ponto de referência. Infelizmente, não dá para confiar em tudo que nós ouvimos. E ainda mais quando se coloca uma música de fundo, né? Mexe com as emoções, e aquela voz impostada, ou aquela rapidez das palavras que você não consegue captar tudo, capta um pouco e já se conforma com aquilo, estão nos enredando. Cuidado. Quarta expectativa. Vamos para o livro de Atos, capítulo 2. Atos 2, 42. Olha, eu estou na quarta expectativa de Deus e eu preparei 30, viu? Está preparado para 30? É muito 30, né? Vamos reduzir. Daqui a pouco eu termino. Vamos ler Atos 2, 42. Quarta expectativa de Deus. Esse texto, essa perícope, esse trecho do 42 a 47 é extraordinário. Mas eu vou ler só o 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quarta expectativa de Deus. Deus espera que perseveremos na doutrina. Sabe que interessante que a tradução aqui é doutrina, mas quando você pega uma Bíblia que tenha o idioma original e o português, uma Bíblia em grego no caso, aí você vai ver a palavra didaquê. De didaquê vem didática, a nossa palavra em língua portuguesa. Na verdade, aqui está dizendo, perseveravam no ensino dos apóstolos. O que significa isso? É algo muito simples. Estes irmãos da primeira igreja, da igreja apostólica, estes irmãos perseveravam em algumas coisas. Aqui tem uma lista inicial de 4. E a primeira que aparece nessa lista é: perseveravam no ensino. De quem? Dos apóstolos. Sabe que há um movimento crescente na igreja adventista também. Crescente fora da igreja adventista, mas que está entrando na igreja adventista, infelizmente. E esse movimento é o seguinte: Jesus sim, doutrina não. Jesus sim, doutrina não. Outros dizem assim: Jesus, chave hermenêutica. Pastor Adolfo, aceitamos o comportamento de Jesus, isso é suficiente para nós. Como assim? Quer dizer que você aceita o comportamento de Cristo e não o que ele diz? Cristo é a minha referência. Se ele fez ou não fez, é isso que é suficiente. Que coisa interessante, né? Só que nesse ponto, diante dessa perspectiva, o que a Bíblia coloca? Jesus sim,
doutrina também. E qual é a base da nossa resposta? O texto que acabei de ler. Eles perseveravam em quê? Na doutrina, no ensino dos apóstolos. Irmãos queridos, não há como separar a pessoa de Jesus dos ensinamentos de Jesus. Como é que você faz isso? Não tem como. Não há como separar a pessoa de Cristo de sua mensagem, pois Ele é a própria mensagem. Falar de Cristo é falar da sua palavra, e a palavra dele é a base da doutrina. Quem tenta separar Jesus da doutrina acaba se tornando censor do próprio Cristo. E no momento que se fala tanto de censura em nosso país, quem diz Jesus sim, doutrina não, está censurando o próprio Cristo. Que engraçado, né? Eu estabeleço, Jesus sim, doutrina não. Jesus falou sobre isso, não falou, então pronto, para mim não serve. Se Jesus não falou, não serve. É mesmo, é mesmo. Se Jesus falou, não serve. Como é que você me explica então Lucas 24? Vamos lá? Lucas 24? Se Jesus não falou, então para mim não serve. O que você me explica então? Lucas capítulo 24, versículo 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Que coisa engraçada, né? Eu me limito a Jesus, mas o próprio Jesus, autor da palavra, quando foi dar um estudo bíblico, ele recorreu a quem? As testemunhas, começando por Moisés, e ele chamou os profetas. Não é engraçado que eu diga Jesus sim, e nada mais e nada menos do que Jesus diga, mas o próprio Cristo não procedeu assim? Ele foi ao texto? Então, por favor, irmão querido, não entre nessa conversa. Eu só aceito o que Jesus disse, querendo significar que se Jesus não falou do tema, então não se deve falar do tema. É que Jesus não falou de tudo, porque os profetas que ele escolhera já haviam falado. Por que ele teria que repetir tudo? Mas para mim o texto mais paradigmático é este, Lucas 24, 27. Ele, quando quis convencer, quando quis reanimar, quando quis interpretar corretamente, ele, como autor da Escritura, recorreu à própria Escritura. Ao longo da história, irmãos queridos, houve muitos desvios da verdade. A ortodoxia, que não tinha piedade, o pietismo, que não tinha ortodoxia, os Quakers, para quem o importante era a luz interior, o movimento liberal, para quem a razão estava acima da revelação, e recentemente o movimento neopentecostal, onde o que importa é a experiência acima da revelação. Nós temos que olhar tudo isso com olhares críticos, lembrando que se a verdade não está lá, e se a doutrina não está lá, não podemos aceitar. Nós não podemos simplesmente mercadejar a palavra. Não podemos. Não podemos colocar o nosso interesse acima da palavra. É impressionante notar que na igreja atual haja tantos analfabetos bíblicos que têm apenas uma vaga noção do que a Bíblia diz, mas não são capazes de se aprofundar. Precisamos voltar ao que Pedro disse: estudar para saber dar razão da esperança que há em nós. Quinta expectativa, estou chegando no final, tá? Quinta expectativa, 2 Timóteo, capítulo 4. Tudo bem até aqui, irmãos? Tudo certo? Está tudo compreensível? 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Esse texto é forte. 2 Timóteo 4, 1 e 2. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Quinta expectativa de Deus
é a seguinte: Deus espera que preguemos a palavra. Deus espera que preguemos. Só que este item não é somente para o pregador. Este item também é para quem ouve o pregador. Quem ouve o pregador deve saber o que deve esperar do pregador. E quem ouve o pregador deve esperar do pregador a pregação da palavra. Este espaço aqui, irmãos queridos, é sagrado. Eu não tenho direito e nem a função de vir aqui e começar a contar historinha, anedotas sem sentido, sem conexão. Eu não tenho esse direito de contar piadas para entreter, não. Pregadores queridos, eu sei que muitos de vocês são pregadores, tem gente que está nos acompanhando. Deixa eu dizer, escutem, estimados pregadores, nós pregadores precisamos pregar a palavra e não as opiniões e as tradições das pessoas, não fábulas aprazíveis ou histórias sensacionais, simplesmente para mexer com a imaginação das pessoas e para excitar as emoções. Não, este lugar chamado púlpito não é lugar para leviandades, para frivolidades, para piadas ou para interpretações fantasiosas. O pregador deve falar com profunda seriedade, com uma voz vinda de Deus e expor as Sagradas Escrituras com total responsabilidade. Se nós não temos preparo por isso, é melhor abdicar deste lugar. Este lugar não é espaço para palestra de autoajuda, para contação de história, não. Este lugar é lugar para ser honrado. O pregador deve honrar o púlpito, e honrar o púlpito significa pregar a palavra. Ao usar o púlpito, devemos sempre ser simpáticos, devemos sempre ser bondosos. Claro que sim, sempre. Entretanto, o pregador não deve ser tão diplomata, mas tão diplomata a ponto de ter medo de expor a verdade por temor de incomodar as pessoas. Às vezes dá a impressão que nós pregadores somos tão excessivamente diplomatas que por tão diplomata que somos, acabamos sendo infiéis e não falamos o que deve ser dito. Às vezes nós pregadores somos tão diplomatas que não dizemos o que a palavra diz e afirmamos o que as pessoas querem ouvir. Nenhum pregador deveria cair no erro da diplomacia e do politicamente correto. Sabe por quê? Porque há uma luta aqui na cabeça. As pessoas estão tomando decisão a favor de Deus ou contra Deus. As pessoas têm lutas, as pessoas estão decidindo, as pessoas estão no vale da decisão. As pessoas muitas vezes estão em casa desesperadas e vêm ao culto, vêm ao templo para ouvir a voz de Deus, e quando chega aqui, escuta eu aqui falando piadas, contando anedotas, e a pessoa sai mais vazia do que entrou. Não pode acontecer. Este lugar é para ser honrado. O pregador deve honrar o púlpito, e honrar o púlpito significa não usá-lo para entreter a igreja. O pregador não deve usar o púlpito para se aparecer. A senhora White, com a sua costumeira simplicidade e profundidade, ela diz assim: há demasiada exibição do próprio eu nas pregações. Isso não pode acontecer. Quando um pregador prega e as pessoas aplaudem o pregador, tem alguma coisa errada. As pessoas, quando ouvem um sermão, têm que se render a Deus e esquecer o pregador, porque o pregador apenas é um mero instrumento. Ao achar-se perante a congregação, quando formos pregar, precisamos lembrar que há irmãos em luta, em dúvida. Há pessoas em desespero, sem esperança. Há pessoas na igreja que são constantemente assediadas pela tentação. Há pessoas que estão combatendo o duro combate da fé contra o adversário da nossa vida. Há pessoas que precisam de alimento sólido para continuar crescendo. Por isso, o púlpito não é lugar para piadas e nem para contação de anedotas sem sentidos. O pregador precisa pedir a Deus que lhe dê palavras que sirvam para fortalecer, para abençoar as pessoas, para que sejam vencedores na luta contra o mal.
Sexta expectativa, quase no fim. Vamos lá para o Antigo Testamento? 2 Crônicas 20:20, esse texto precioso, super conhecido. 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Josafá, o grande rei Josafá, é o autor destas, é o protagonista dessa história, e ele diz o que a gente vai ler agora aqui. E o escritor registrou, inspirado por Deus, 2 Crônicas 20:20. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Sexta expectativa de Deus. Deus espera que confiemos na voz profética. E a voz profética está na Bíblia. Quando você lê a palavra, você escuta a voz profética. Nós adventistas valorizamos muito a voz profética, a voz dos profetas bíblicos. Tanto valorizamos que nós temos uma crença, a crença número 18, que tem como título o dom de profecia. E sabe por que nós adventistas valorizamos a voz dos profetas? Porque Deus pede isso. Simples assim. É claro que nós temos respostas, mas a primeira é essa. Por que devo valorizar a voz do profeta? Porque Deus pediu. Deus está dizendo aqui, ó, você quer estar seguro? Crê em mim. Agora, você quer prosperar? Você quer crescer? Você quer melhorar? Quero, ouça o profeta. É isso. Pessoas que ouvem a voz profética prosperam. Pessoas que ouvem a voz profética crescem. Talvez você esteja se perguntando lá nos seus botões: por que precisamos dos profetas? Isso é uma boa pergunta. Sabe o que acontece? O pecado entrou no mundo. Houve mudanças no ser humano. Mudanças de toda natureza. E uma dessas mudanças, ou a consequência dessas mudanças, é que Deus não conseguiu mais se comunicar cara a cara, face a face conosco. Não conseguiu mais. Se Ele fizesse isso, nós estaríamos liquidados. Deus escolheu mecanismos para se comunicar. Urim, Tumim, sonhos, voz do céu, suave brisa, Espírito Santo, Cristo, a melhor das revelações, e profetas. Deus escolheu profetas para que se comunicar conosco. Quem é o profeta? Você pode pensar. O profeta é alguém chamado por Deus. Êxodo 3:4. O profeta é alguém chamado por Deus. Sabe que interessante? O sacerdócio era hereditário. A realeza era hereditária. E o profetismo? Não era hereditário. Isso diz alguma coisa, né? O sacerdote, linhagem de família. O rei, linhagem de família. O profeta disse: não, eu não quero o profeta como linhagem familiar. Eu quero escolher o profeta. E foi assim que ele fez. E por isso, de vez em quando, Deus surpreendia com algumas escolhas curiosas. Um profeta agricultor. Para mim, uma das escolhas mais extraordinárias e curiosas é a escolha do grande profeta Elias. Só que quando você lê, estuda sobre a escolha de Elias, você descobre que Elias veio de Gileade. Elias era tesbita. Essa palavra no idioma bíblico significa rude. Olha que curioso. Deus foi a um lugar rude para escolher o seu profeta, que cá para nós era meio rude também, né? Meio bronco, meio matutão. Não podia ser diferente. Para enfrentar Acabe, Jezabel e companhia, não podia ser alguém pele de bebê. Tinha que ser alguém pele de jacaré, pele de rinoceronte. Alguém que viesse a pancada e que não sentisse. Assim era Elias. Elias já tinha no seu próprio nome o sermão.
Jeová é meu Deus, ou o Senhor é meu Deus. Uau, ele já chegava e o seu próprio nome já era o seu discurso de apresentação. Ele era tão corajoso que entrou e, sem marcar audiência com o rei Acabe, entrou, e quando os soldados perceberam, fortemente armados, perceberam, o jovem profeta já estava lá, na cara de Acabe. Jogou a bomba relógio e saiu correndo. Quando Acabe despertou e chamou os soldados, vixe, Elias já estava longe. Foi esse jovem destemido e extremamente submisso a Deus, foi esse jovem que Deus escolheu. Você já pensou se Deus ficasse refém de um profetismo de linhagem hereditária? Ia ser terrível para o povo de Israel. Profeta é alguém escolhido por Deus. Portanto, quando você ouve o profeta, você está ouvindo o próprio Deus. Além disso, o profeta é um porta-voz de Deus. O profeta, de Jeremias 15:19, é a boca de Deus. Além disso, o profeta apresenta a imagem adequada de Deus. Ah, mas o pastor fulano diz isto. Não, mas o youtuber diz isto. Para de ouvir esse povo. Escuta o profeta. É o profeta que tem a imagem correta de Deus. Além disso, o profeta era um pregador e um reformador. Muitas vezes o profeta tinha palavras duras, mas ele só falava isso porque era porta-voz de Deus. Sabe de uma coisa? Nós adventistas damos tanto valor à voz profética que entendemos que Ellen White foi uma profetisa, a mensageira do Senhor. Sabe por quê? Porque ela cumpre com todos os requisitos de um profeta verdadeiro. Eu não tenho tempo de entrar nesses detalhes, mas é extraordinário olhar que na vida e ministério de Ellen White tudo se cumpre à luz da palavra de Deus. Nós não inventamos Ellen White como profeta. Deus a apresentou a nós como profetisa. Livros extraordinários. Você quer conhecer a Cristo? Leia a melhor biografia, que se chama O Desejado das Nações. Você quer saber o que é discipulado de uma vez por todas? Leia o livro Caminho a Cristo. Você quer saber como ter uma vida que vale a pena? Leia a Ciência do Bom Viver. Você quer conhecer o passado, presente e futuro do povo de Deus? Leia O Grande Conflito. Não tem coisa melhor. Essa senhora não estudou. Como é que essa mulher sabia tanto e foi capaz de escrever com tanta clareza? Muito melhor que os melhores teólogos. Sabe por quê? Porque Deus soprou a ela, como fez com os profetas bíblicos. É claro, ela não é canônica. Claro que não. Mas os seus livros, ou como ela dizia, seus testemunhos, são tão preciosos. Vamos para a última, né? Que vocês já estão ficando com sono. Salmo 122, 1. Terminamos com isso. Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram. Vamos falar mais alto para que o pessoal que está na internet nos escute. Alegrei-me quando me disseram. Esse é um texto lindo, né? É um texto lindo. Irmãos queridos, ainda vivemos o susto e a preocupação da pandemia, que nos impôs restrições, isolamento, mas graças a Deus estamos voltando com toda a força, né? No ano passado, eu li um livro impressionante, chamado Igreja é Essencial. Redescobrindo a importância do corpo de Cristo. Que livro, um pequeno livro fantástico. Igreja é Essencial, redescobrindo a importância do corpo de Cristo. Os autores se chamam Colin Hansen e Jonathan Leeman. Gostei demais. Os autores, esses dois senhores, afirmam que grupos de pessoas são poderosos. Não apenas pelo que acontece quando as pessoas se reúnem, mas pelo que esse grupo se torna ao se reunir. Ou seja, quando a igreja se reúne, algo acontece em termos de atividade, mas também algo acontece com as pessoas que participam desse ajuntamento, dessa reunião.
As pessoas do grupo podem se tornar um movimento, uma força, o início de uma mudança no mundo, para melhor ou para pior, depende da natureza da reunião. E por que isso acontece quando há uma reunião? Porque o todo é maior do que a soma das partes. Colin e Jonathan perguntam: o que torna os ajuntamentos tão poderosos? E eles respondem: simples, o fato de você estar fisicamente presente. É isso que faz a diferença. Você vê, você ouve, você sente, diferentemente de assistir em uma tela que apresenta você supostamente perto, mas você está longe daquilo que está assistindo. Então, estar presente com toda a realidade que isso implica, mexe com você e causa um impacto não apenas em você, indivíduo, mas no grupo que se reúne. Irmãos queridos, vocês que me assistem agora pela internet, ajuntamentos físicos mudam vidas, ajuntamentos físicos mudam culturas, ajuntamentos físicos mudam o mundo. Pessoas congregadas juntas se tornam poderosas. Pessoas congregadas juntas são reavivadas. De fato, a reunião da igreja molda um povo. A reunião da igreja molda cada um de nós como indivíduo, e nós moldamos coletivamente a cultura. Nós criamos um movimento. Reuniões no templo, reuniões físicas no templo, nos moldam e nos fazem sentir na pele o que significa pertencer ao povo de Deus. Nossas igrejas reunidas representam a presença de Deus com o ser humano. Nossas igrejas reunidas fisicamente representam a presença de Deus do ser humano, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles, disse Jesus em Mateus 18, 20. Sabe que algumas pessoas gostam de dizer o seguinte: não, uma igreja é um povo, não um lugar. Uma igreja é um povo, não um lugar. De tal forma que onde eu estou, aí está a igreja. Isso parece bonito, mas eu acho que é melhor dizer assim: uma igreja é um povo reunido em um lugar. Uma igreja é um povo reunido em um lugar. O ponto, irmãos queridos, é o seguinte: reunir-se regularmente é necessário para que uma igreja seja uma igreja. Assim como um time tem que se reunir para jogar a fim de ser time. Que time é esse que nunca se reúne para jogar? É claro que quando o time não está jogando e não está reunido, não deixou de ser time, mas ele se manifesta de fato como time quando? Quando se reúne para jogar. A igreja é igreja quando se reúne. Por favor, não me entendam mal. Eu não estou dizendo e nem sequer sugerindo que não vale a pena ter cultos transmitidos. Eu não disse isso e eu nunca vou dizer isso. Aliás, eu até deveria dizer o seguinte: somos imensamente gratos aos equipamentos, somos imensamente gratos aos aplicativos, e mais, somos ainda mais imensamente gratos às pessoas que da noite para o dia, literalmente, da noite para o dia, viraram especialistas em transmissão de cultos. Isso é uma coisa impressionante. Essas pessoas, e aqui na igreja certamente tem essas pessoas, porque o canal de vocês é muito forte, essas pessoas fizeram um trabalho enorme, gigantesco, uma bênção. Como é que a gente teria cultuado se não fosse essas pessoas, pastor Rafael? Não teria como. Essas pessoas nos permitiram estar reunidos à distância, enquanto elas aprendiam a como fazer, a como transmitir. Hoje, em cada igreja nesse país, nas nossas quase 30 mil igrejas na divisão sul-americana, nós temos PhDs em transmissão de culto. Nós temos PhDs em Zoom. Que bênção, irmão querido, você que fez isso. Mas assistir uma transmissão de um culto é uma coisa,
Estar no culto é outra bem diferente. Assim, você que está nos assistindo agora pela internet, muito obrigado por nos honrar com a sua conexão. Mas eu queria dizer a você o seguinte: se você mora aqui perto de Botafogo, eu queria que você viesse amanhã aqui, tá bom? O seu lugar é aqui. A transmissão é só para uma emergência. Você ficou doente, ou de alguma forma está impossibilitado, está viajando, está longe, mas quer assistir o culto? Excelente. Este é um recurso. Na impossibilidade real, o recurso da transmissão é extraordinário. Mas o seu lugar, irmão querido, é aqui, nesses bancos dessa igreja. Não é que ir à igreja faz de você um cristão, claro que não, nada disso. A questão é que frequentar a igreja é o que os cristãos fazem. É por isso que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque é isso que um adorador faz. Ele se reúne com outros adoradores. Bom, hoje nós vimos 7 expectativas de Deus. Primeira, tenhamos uma vida de consagração e santidade. E o pessoal aí da transmissão está atento, porque vocês viram, eles colocaram nos textos, né? Muito obrigado. Nem tínhamos combinado, mas estão colocando. Primeira expectativa de Deus: tenhamos uma vida de consagração e santidade. Segunda, tenhamos uma vida de estudo e constante aprendizado. Terceira, acreditemos na sacralidade e autoridade da palavra. Quarta, perseveremos nas doutrinas. Quinta, preguemos a palavra. Sexta, confiemos e nos orientemos pela voz profética. E sétima, congreguemos na casa do Senhor. Eu queria desafiar você, nesse início de sábado, a você pensar com carinho nestas 7 expectativas. Ao cumprir estas expectativas, seremos grandemente abençoados e seremos capazes de abençoar outros. Deus abençoe você e que você tenha um lindo e merecido Shabbat. Amém.